Eu sou formada em gestão ambiental e atualmente eu sou mestranda na UFAM, pelo programa de pós-graduação em ciência animal e recursos pesqueiros. Tenho como orientador o professor doutor Paulo César Machado Andrade e como co-orientador o professor doutor Carlos Edivar de Carvalho Freitas. Tenho como área de concentração da minha pesquisa o uso sustentável de recursos pesqueiros e como linha de pesquisa o manejo e conservação de recursos pesqueiros, tendo a minha pesquisa intitulada por Impactos da pesca esportiva do tucunaré no complexo Juma, Tracajá e Massarico, na região do Baixo Rio Mamuri, Amazonas. E de início já agradeço a participação dos membros da banca e de todos os colegas que estão aqui assistindo. Essa aula de qualificação, ela está estruturada da seguinte maneira: introdução, onde eu irei abordar os principais aspectos da pesca no Brasil e no Amazonas, mais especificamente sobre a pesca esportiva. Irei apresentar os objetivos dessa pesquisa, material e métodos que foram utilizados. Vou apresentar também resultados preliminares, cronograma de atividades, referências utilizadas e agradecimentos. A pesca, ela desde muito tempo é uma importante fonte de alimentos para a humanidade, que garante a segurança alimentar de diversas famílias e populações. No Brasil, essa é uma atividade econômica mais antiga, né? Uma das mais antigas, que já é praticada pelos índios. O Brasil ele é um país que apresenta uma grande disponibilidade de recursos naturais, que se apresenta de forma variada no tempo e no espaço, nas diferentes regiões. A bacia amazônica, ela apresenta uma grande disponibilidade hídrica, que é distribuída por uma densa rede de drenagem que percorre uma grande área territorial, que forma lagos e rios de diferentes extensões e larguras. Com isso, a bacia amazônica ela abriga uma elevada diversidade de peixes, com mais de 2.700 espécies descritas, sendo responsável por aproximadamente 55% da produção total de pescados de águas continentais do país. Na região amazônica, né, há os habitantes ribeirinhos. Esses habitantes ribeirinhos são assim conhecidos por habitarem as margens dos rios. Essa população de ribeirinhos, eles têm o seu modo de vida regido pelo pulso de inundação, né, dos rios. E o seu modo de vida também está diretamente relacionado com a exploração e manejo dos recursos naturais, principalmente nesse caso com os recursos pesqueiros. Então, para essa população de ribeirinhos, tradicionalmente a pesca ela funcionava como uma atividade complementar, que era integrada a outras atividades de economia familiar, como a agricultura, a caça e o extrativismo. Quanto à regulamentação da pesca no Brasil, nós temos a Lei Federal 11.959, que regulamenta a atividade pesqueira em duas modalidades, sendo a comercial e a não comercial. Na comercial, nós temos a pesca industrial e a pesca artesanal. E na modalidade não comercial, nós temos a pesca científica, a pesca de subsistência e a pesca amadora esportiva. A pesca esportiva, ela é uma atividade de grande impacto na economia de diversos países e regiões, principalmente no que se refere à geração de renda e empregos. Então, segundo Arlingaus 2015, há a estimativa de 220 milhões de praticantes dessa modalidade pesqueira. E no Brasil, ela se tornou uma importante atividade econômica e social desde a década de 1990. Em uma pesquisa realizada pelo Sebrae em 2014, eles evidenciaram que essa atividade no Brasil, ela movimenta aproximadamente 1 bilhão com crescimento constante. E segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, gera cerca de 20 mil empregos. Então, a pesca esportiva, ela é uma modalidade de pesca amadora em que é obrigatória a prática do pesca e solte, que consiste no pescador esportivo fazer a captura, realizar a captura dos exemplares, dos indivíduos de tucunaré, neste caso,
Após essa captura, realiza-se as medidas de centímetro e também peso desse exemplar, e após essas medidas, né, esses registros, devolve o exemplar novamente para o ambiente. Então, por isso, chamada pesca e solte. Nesse caso, então, é vedado o direito à cota de transporte de pescados. Na Amazônia brasileira, os principais pesqueiros esportivos eles têm relação principalmente com a presença do gênero Cicla, que são conhecidos popularmente como os tucunarés, principalmente relativo àqueles indivíduos que apresentam grande porte, né, maiores de 60 a 70 centímetros, que são conhecidos como os troféus. E aqui destacamos, né, dentre as espécies do gênero Cicla, o Cicla monóculos, o tucunaré comum ou popoca, o Cicla orinocensis, o tucunaré borboleta, e o Cicla temensis, o tucunaré açul, que é o indivíduo, né, o exemplar que pode atingir, a espécie que pode atingir maior porte. Os tucunarés eles são considerados sedentários, mas eles podem também se deslocar para os canais dos rios, principalmente no auge da estação seca. E eles têm preferência por ambientes lênticos, como os lagos e lagoas, áreas sazonalmente alagadas que apresentam troncos e árvores, áreas também sazonalmente alagadas que apresentam essa vegetação no entorno, e áreas de barranco com presença de pedras. Então, o Amazonas ele apresenta esses ambientes que são favoráveis para a prática pesqueira. Então, segundo Kelber, 1999, o tucunaré ele tem essa grande importância na pesca esportiva porque ele apresenta esse comportamento agressivo, um comportamento agressivo em relação aos outros peixes. E Freitas e Rivas, em 2006, eles afirmam, né, que isso, o tucunaré, ele atrai os aficionados pela pesca esportiva do mundo todo. Então, atualmente, o recorde nacional para o Cicla temensis no Brasil é de 92 centímetros, homologado pela BGFA em 2023. Esse mesmo recorde foi batido, né, recentemente por um pescador estrangeiro dos Estados Unidos, que também capturou um exemplar de 92 centímetros. No Brasil, esse recorde nacional ele foi homologado, ocorreu em Santa Isabel do Rio Negro, no rio Uneiuxi, e o exemplar capturado pelo estrangeiro também ocorreu em Santa Isabel do Rio Negro. Quanto aos principais destinos dos pescadores esportivos no Amazonas, Freitas e Rivas eles destacam a bacia do Rio Negro, principalmente, mais especificamente, o Médio Rio Negro, na região que abrange os municípios de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. Barra 2016 destaca que a pesca esportiva também, essa abrangência da pesca esportiva, ela se estende também para o Alto Rio Negro, para o município de São Gabriel da Cachoeira. Brasil 2014, ele também destaca outros municípios amazonenses, como Nova Olinda e Altazes, e aqui destacamos também o município de Careiro. A pesca esportiva ela tem sido um fator muito importante na expansão do turismo na região amazônica, que apresenta uma taxa anual de crescimento de 30%. Então, além disso, nessa atividade, há possibilidade de geração de renda, né, de empregos diretos e indiretos, além da criação de mercados para produtos agrícolas, extrativos e artesanatos. Apesar da atividade de pesca esportiva, essa atividade pesqueira vir mostrando grande importância no desenvolvimento econômico e social dessas regiões que são mais afastadas dos centros urbanos, segundo o Souza 2022, o aumento no número de pescadores e a escassez de áreas ricas em recursos naturais faz com que a pressão pelo uso dos estoques pesqueiros aumente a cada ano. Então, Filho e colaboradores, em 2005, realizaram um estudo em Roraima, diagnóstico preliminar do potencial de desenvolvimento de pesca esportiva na região do Baixo Rio Branco. Nesse estudo, eles evidenciaram conflitos existentes, né, oriundos da pesca esportiva, entre os operadores turísticos
pescadores comerciais e a comunidade local. E esses conflitos, eles ocorriam devido à dificuldade de gestão dos recursos por parte do poder público e órgãos ambientais. Freitas e colaboradores de 2005 destacam que essa sobreposição no uso de recursos, né, nesse caso, pela pesca esportiva, comercial e pesca de subsistência, ela leva à ocorrência de conflitos por serem usuários com diferentes percepções e estratégias de exploração desses recursos, né? Então, como pode ser observado nas figuras, na pesca esportiva, esse indivíduo é capturado, mas devolvido ao ambiente, então ele é mantido vivo. Na pesca comercial, esse indivíduo ele é capturado e depois ele é comercializado. E na pesca de subsistência, ele é capturado e consumido, né, no local mesmo pelas comunidades ribeirinhas. Então, cada usuário ele tem uma percepção diferente. Vitória e Viana 2016 também destacam que os comunitários ribeirinhos eles se consideram excluídos dos processos de decisão e participação da organização da atividade turística. Dessa forma, Barroco e Freitas 2014, eles destacam que essa atividade ela precisa ser desenvolvida com procedimentos e normas apropriados, para assim garantir a sustentabilidade dos estoques pesqueiros. Então, como pode ser observado nessa figura, foi uma ocorrência que aconteceu em 2022, no Baixo Rio Mamuri, no município de Careiro e Altazes. Esses tucunarés estavam sendo capturados pelos pescadores esportivos e consumidos, o que não deve ocorrer, né, na pesca esportiva, já que é pesca e solte. Então, a prática dessa atividade e a gestão inadequada podem vir a torná-la mais impactante do que outros tipos de pesca. Então, segundo Souza e colaboradores de 2017, perceber a pesca esportiva apenas como uma prática de lazer e turismo, sem levar em consideração como ela vem se desenvolvendo, é desconsiderar os prejuízos socioambientais que ela pode ocasionar. Assim, é importante avaliar e garantir a sustentabilidade da atividade, tanto no âmbito econômico, social, ecológico e também social. Lubick e colaboradores em 2023, a autora destaca que a pesca esportiva ela apresenta grande importância ecológica, econômica e social, mas são poucos estudos que a caracterizam sobre o tripé da sustentabilidade. E em um estudo que foi realizado, né, pelos pesquisadores, avaliando o status atual da pesca esportiva no Brasil, eles evidenciam que os artigos publicados, em sua maioria, eles discutem a pesca esportiva realizada em ambiente marinho e tem como foco pesca e pescadores. No Médio Rio Negro, um estudo realizado por Lubick e colaboradores em 2021, avaliaram, né, o impacto da pesca comercial e esportiva em relação à população de ciclotemenses. Nesse estudo, os pesquisadores verificaram que houve uma tendência na diminuição do comprimento médio do tucunaré à medida que aumentava a intensidade de pesca naquela região. Sobreiro, 2015, buscando descrever a natureza das atividades de pesca em Barcelos e a tipologia dos conflitos de pesca que ocorria naquela região entre atores rurais e urbanos, verificou conflitos envolvendo a pesca esportiva. Esses conflitos ocorreram da seguinte maneira: entre a comunidade rural, junto com pesca esportiva, versus pescadores comerciais ilegais, devido às tecnologias que eram utilizadas pelos pescadores comerciais. Tinham conflitos entre a comunidade rural versus pesca esportiva, por a pesca esportiva não ser apoiada nas áreas de pesca de subsistência, e pesca esportiva versus pesca esportiva, devido a companhias turísticas que pagavam para ter uso exclusivos de determinadas áreas. Barroco e colaboradores em 2017, também um estudo realizado na Resex do Rio Unini, no Médio Rio Negro,
eles estimaram a taxa de mortalidade de tucunarés durante a prática do pesca e solte. Para esse estudo, os pesquisadores utilizaram iscas artificiais, meia água e jig, e após a captura, eles mantiveram esses exemplares em confinamento coletivo e confinamento individual, além de outros exemplares que eles soltaram logo após a captura e fizeram o monitoramento desses indivíduos por telemetria. Quanto à taxa de mortalidade, né, os resultados obtidos, não houve mortalidade para o grupo de tucunarés capturados com a isca jig. A isca de meia-água mostrou uma taxa de mortalidade de 1,66% para o confinamento coletivo, e para os peixes que foram soltos logo após a captura e monitorados por telemetria, houve uma taxa de mortalidade de 18,18%. Então, houve uma baixa taxa de mortalidade. Entretanto, aqui queremos evidenciar, destacar, que durante o estudo foi realizado por pesquisadores que faziam todo o manejo de maneira correta, mas em ambientes, nesses interiores, onde há a pesca esportiva, quando realizado o manejo de maneira incorreta desses exemplares, essa taxa de mortalidade ela tende a aumentar. Além da preocupação que se deve ter com os impactos da pesca esportiva sobre os recursos pesqueiros e também as comunidades ribeirinhas, também há de se ter uma preocupação com a conservação desses pesqueiros, visto que com a conservação dos pesqueiros é possível manter, né, as capturas, os recursos pesqueiros também conservados e assim perpetuar as atividades de pesca naquela região. Então, os componentes da paisagem, como florestas marginais, que ficam inundadas, elas têm relação direta com essa riqueza e abundância de peixes. Então, áreas que apresentam vegetação alagada, incluindo as florestas, são importantes áreas e locais de alimentação, reprodução e refúgio para numerosas espécies de animais aquáticos. Dessa forma, é importante também avaliar a relação dos componentes da paisagem e do recurso pesqueiro, e o rendimento, né, pesqueiro. Assim, o desmatamento ele é uma grande ameaça para esses pesqueiros, visto que faz a retirada da cobertura florestal, principalmente dessas áreas marginais, como pode ser verificado nas imagens, onde há ausência de cobertura florestal. Então, a degradação do habitat leva, né, geralmente, à perda de biodiversidade e altera, né, os processos ecossistêmicos. Castelo e colaboradores, em 2017, no Baixo Amazonas, eles utilizaram dados da pesca comercial e encontraram uma relação positiva entre o rendimento pesqueiro e a área de floresta inundada em sistemas de lago de várzea. Então, como pode ser observado no gráfico, à medida que a área florestal aumentava, o rendimento pesqueiro também, né, tinha uma tendência a aumentar. Dessa forma, esse estudo ele surge a partir da necessidade, né, da disponibilização de dados sobre a pesca esportiva em comunidades ribeirinhas do Baixo Rio Mamuri, no município de Careiro e Altazes, e também a partir da necessidade de avaliar os ambientes pesqueiros e as capturas que são realizadas nessas áreas. A lacuna de informações sobre a atividade, ela evidencia que há falta de monitoramento e acompanhamento da atividade. Evidencia também que há necessidades acerca da regularização. E essa falta de monitoramento, ela facilita com que haja um fluxo intenso de turistas que leva à pesca desordenada. Então, com esse estudo, nós buscamos gerar dados para contribuir com a formulação de estratégias que busquem o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira nessa região e faça com que haja a perpetuação, né, dessa atividade que tem sua importância para essas comunidades.
Dessa forma, nós temos como objetivo geral avaliar a pesca esportiva do tucunaré no complexo Juma, Tracajá e Massarico, no Baixo Rio Mamuri, e os impactos que são ocasionados pela atividade sobre as comunidades ribeirinhas, os ambientes aquáticos onde ocorrem e população de cicla. Temos como objetivos específicos caracterizar os principais atores que lidam diretamente com a atividade esportiva, com a pesca esportiva, neste caso sendo ribeirinhos, guia de pesca, empreendedor turístico e o pescador esportivo, verificar a satisfação desses grupos sociais quanto à atividade da pesca esportiva, né, na região de estudo, analisar a percepção desses atores sociais quanto aos benefícios, prejuízos e conflitos que são oriundos da pesca esportiva, testar se há relação entre o tamanho médio do ciclotemenses e ciclomonóculos com o índice de cobertura florestal e, por fim, analisar o crescimento do segmento turístico na região. A região de estudo, ela está localizada, é a região do Baixo Rio Mamuri, que está localizada entre os municípios de Careiro e Altazes. Essa região ela se distancia aproximadamente 86 quilômetros de Manaus. Nessa região, nós temos o Rio Mamuri, sendo o rio principal, como pode ser verificado nessa imagem. Temos as zonas de pesca, Lago do Massarico, em amarelo, Lago do Tracajá, em laranja, e o Rio Juma, em azul. No caso do Rio Juma, nós consideramos para essa pesquisa apenas o Baixo Rio Juma, devido ao Rio Juma ter uma grande extensão e não conseguirmos atender toda essa extensão. Então, trabalhamos apenas o Baixo Rio Juma. No Baixo Rio Juma também pode ser verificada a existência de território indígena. Então, para atingirmos os objetivos 1, 2 e 3 dessa pesquisa, que é de caracterizar os entrevistados, verificar a satisfação em relação à atividade pesqueira desses atores sociais e a percepção, nós utilizamos a aplicação de questionários semi-estruturados, que foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFAM, e tivemos como público-alvo os atores sociais que estavam envolvidos na atividade de maneira direta e indireta, e esses grupos foram de ribeirinhos, o guia de pesca, operadores turísticos e pescadores esportivos. Quanto às questões, né, que continham que nos questionários aplicados para os ribeirinhos, as perguntas tinham como objetivo caracterizar esse entrevistado, aferir a percepção acerca dos aspectos econômicos, econômico, social e ambiental, verificar a satisfação, impactos percebidos e conflitos, e também informações sobre o ordenamento turístico. Para o guia de pesca, também tínhamos como objetivo caracterizar esse entrevistado, verificar informações acerca da prestação de serviços desse grupo, verificar a satisfação, conflitos, espécies de tucunarés encontradas na região, percepção desse grupo acerca das capturas, dos exemplares de tucunaré na região, e também ordenamento turístico. Quanto ao questionário do pescador esportivo, nós buscávamos também caracterizar esse grupo, verificar se havia preferência por zona de pesca ou espécie de tucunaré a ser capturada, satisfação, conflitos percebidos, percepção acerca das capturas e fluxo de embarcações e também ordenamento turístico. E para o empreendedor turístico, haviam perguntas também com o objetivo de caracterizar tanto o responsável pelo empreendimento e também caracterizar a empresa, verificar o período de operação desse empreendimento turístico e o número de turistas recebidos, formas de geração de renda, os valores de pacote ofertados, satisfação, conflitos, percepção acerca do fluxo intenso de turistas e ordenamento turístico. Quanto ao critério de inclusão e exclusão desses participantes da pesquisa, para os ribeirinhos, consideramos apenas aqueles que residiam na região há pelo menos um ano, os guias que tivessem experiência na atividade há pelo menos, de pelo menos 2 anos,
o operador turístico que operasse nessas regiões estudadas, e o pescador esportivo que já apresentasse conhecimento da região, já tivesse pescado na região. Dentre esses 4 grupos, nós conseguimos aplicar questionários de maneira efetiva apenas para o grupo de guia de pesca e comunidade ribeirinha. Então, para os guias de pesca, houve a aplicação de 20 questionários. Essa aplicação de questionário ocorreu entre outubro de 2022 e março de 2023, e ocorria de segunda a sexta, pela manhã, pela tarde e também pela noite. A aplicação de questionários ocorreu nos empreendimentos turísticos e também nas residências domiciliares desses guias. Quanto ao grupo de ribeirinhos, houve 107 aplicações de questionários, que também ocorreu entre outubro de 2022 e março de 2023, sendo de segunda a sexta, pela manhã e pela tarde. A aplicação, né, de questionários para o grupo de ribeirinhos ocorreu nas residências desses ribeirinhos. Então, para esse grupo, nós consideramos, além dos comunitários, né, dos ribeirinhos que residiam dentro das zonas de pesca, nós consideramos também aqueles que residiam na margem do rio Mamuri, né, no Baixo Mamuri, porque também estão envolvidos na atividade, visto que há empreendimentos turísticos instalados na margem do rio Mamuri, e esses ribeirinhos também estão sendo impactados de maneira direta e indireta. Então, para esse grupo, consideramos a região do Baixo Rio Mamuri, o Lago do Maçarico, Lago do Tracajá e o Baixo Rio Juma, tendo aí ocorrendo visitas a 80 residências, distribuídas da seguinte maneira: 19 residências foram visitadas no Lago do Maçarico, durante a aplicação dos questionários, 23 residências foram visitadas no Lago do Tracajá, 17 residências no Baixo Rio Mamuri e 21 residências no Baixo Rio Juma. Quanto às dificuldades encontradas para realizar o maior número de aplicação de questionários para esses grupos de guia de pesca, operador turístico e pescador esportivo, visto que para o guia de pesca nós conseguimos ainda trazer esses resultados, né? Ainda conseguimos a aplicação de 20 questionários, mas para o operador turístico e pescador esportivo foram apenas 4 questionários aplicados para cada grupo. Então, houve uma baixa aceitação para participar da pesquisa, além do período da aplicação de questionários coincidir com o período da temporada, e esses grupos eles estão sempre, né, focados de maneira direta na atividade, tendo ali pouco tempo para participar de pesquisas ou de responder questionários. E após a finalização da temporada, esses grupos se dispersam, o que dificulta a aplicação de questionários após a temporada de pesca, né? Após finalizar essa temporada. Então, o pescador esportivo, ele retorna para o seu estado, né? Aqueles que são de outros estados. O operador turístico também, aqueles que não moram na região, voltam para suas residências. E quanto aos guias de pesca, há guias de pesca nas comunidades próximas, mas também há guias de pesca de comunidades distantes, que também, né, no caso, se dispersam. Além disso, para haver uma nova aplicação de questionários, haveria uma nova demanda de recursos para toda essa logística de viagem até as comunidades e residências desses grupos, no caso dos guias de pesca. Então, quanto à metodologia utilizada para atingirmos o objetivo 4, de verificar a relação entre o tamanho médio do ciclotemenses e ciclomonóculos com o índice de cobertura florestal, para fazer o levantamento de dados de capturas dos exemplares, nós desenvolvemos formulários para os guias de pesca. Nesses formulários seriam registrados data da pesca, hora de início e fim da pescaria, localização das capturas, e seriam registradas medidas de comprimento e peso dos exemplares, além do registro fotográfico. Para esse levantamento de dados, nós selecionamos, né, conversamos com 5 guias de pesca, que ficariam responsáveis
pelas 3 zonas. Então, seriam 5 guias de pesca por cada zona, totalizando 15 guias, fazendo esse acompanhamento da atividade pesqueira, né, e das capturas realizadas. Então, cada guia faria essa anotação, né, o acompanhamento das capturas, uma vez na semana. Eles anotaria todas as capturas que realizasse e com essas informações que eu expliquei anteriormente. E fariam isso uma vez na semana durante os meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro, totalizando 17 dias de registros por cada guia, né? Em relação às informações obtidas após esses registros, né, que foram realizados pelos guias de pesca, por não haver uma padronização da maneira que esperávamos, as informações que vamos aqui conseguir utilizar nesse estudo, nessa pesquisa, serão dados da localização onde ocorreram essas capturas. Então, conseguimos mapear 20 áreas onde ocorreram capturas, e também os dados de medida de comprimento desses exemplares que foram capturados nessas 20 áreas. E para a estimativa das áreas de floresta inundada nesses pesqueiros onde houve o registro de capturas, né, pelos guias de pesca, nós vamos utilizar o projeto MAP Biomas, e vamos utilizar as classificações de uso e cobertura da terra que são geradas pelo projeto MAP Biomas. No projeto MAP Biomas, eles utilizam no nível 1 a classificação para floresta, formação natural não florestal, agropecuária, área não vegetada e corpo d'água. Nós vamos utilizar para essa análise o subnível de floresta, sendo floresta alagável. A floresta alagável ou inundada são aquelas que se estabelecem, né, ao longo dos cursos d'água e ocupam planícies periodicamente ou permanentemente inundadas. Também são conhecidas como as matas de várzea ou de igapó. Então, será delineada cada área do pesqueiro, né, desses pesqueiros onde houve registro das capturas, considerando apenas a região sob influência do pulso de inundação, que é estabelecida através da máscara de zona úmida da bacia amazônica. Para contribuir também com a análise ambiental desses principais pesqueiros dentro das zonas de pesca, nós também realizamos análise de pH e temperatura com medidor multiparâmetro, além de aferir também as medidas de profundidade desses principais pesqueiros e transparência da água. Essas análises elas ocorreram em outubro de 2022 e janeiro de 2023. Quanto à metodologia utilizada para alcançar o objetivo 5 de analisar o crescimento do segmento turístico na região, nós enviamos ofícios para as secretarias municipais de Careiro e de Altazes, sendo em Careiro a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo e em Altazes a Secretaria de Meio Ambiente. Nesses ofícios, nós solicitávamos informações acerca do ano em que a pesca esportiva surgiu na região do Baixo Rio Mamuri, também informações acerca dos empreendimentos turísticos, aqueles que estavam regularizados, e dados do fluxo de turistas, né, que visitavam a região durante as temporadas de pesca esportiva. Além disso, nós também ainda vamos realizar levantamento de dados no Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e na Amazonas Tour. Também houve consultas a trabalhos científicos e sites de internet. Quanto à análise de dados, para os dados obtidos a partir da aplicação de questionários, variáveis ambientais, dados secundários e os dados de captura dos exemplares, sendo os dados, né, de comprimento, esses dados foram armazenados em planilha Excel e analisados por meio da estatística descritiva, para o cálculo de frequência numérica, medida de tendência central e dispersão de dados. Quanto ao delineamento das áreas de cada pesqueiro, como dito anteriormente, nós temos um número amostral de 20 áreas mapeadas. Nós iremos considerar apenas a região sob influência do pulso de inundação, né, estabelecida através da máscara de zona úmida da bacia amazônica,
Essas áreas de floresta inundada serão calculadas usando o número de pixels dessa classe por cada ponto de pesca amostrado. Essas análises vão ocorrer, serão realizadas no software QGIS, e dessa forma nós vamos utilizar medidas de proporção, né, de floresta inundada para cada pesqueiro. Assim, nós iremos relacionar esses dados de proporção de cobertura florestal inundada desses pesqueiros com o comprimento médio dos exemplares. E será realizada uma regressão simples, uma análise de regressão simples, após atendidos os pressupostos exigidos de normalidade e homogeneidade. Então, nós teremos como variável resposta o comprimento médio desses exemplares e a variável explicativa a área de floresta, área de cobertura florestal inundada. Como resultados preliminares, né, eu apresento aqui de maneira breve o histórico sobre a atividade de pesca esportiva na região do Baixo Rio Mamuri. Então, segundo os moradores locais, as primeiras práticas da pesca esportiva na região elas ocorreram entre 1999 e 2000, quando havia a visita de lanchas de pesca esportiva que eram oriundas do Rio Negro. Então, posteriormente, verificando que a região tinha um potencial para a atividade pesqueira, houve investimentos para a construção e instalação de empreendimentos turísticos do meio, do tipo meio de hospedagem, como pode ser verificado nas imagens. Então, esses são empreendimentos turísticos que atuam na região, que operam na região atualmente. Após a observação em campo e também realizar um levantamento de dados na base do cadastro de prestadores de serviços turísticos, do Cadastur, nós identificamos no Lago do Maçarico 11 empreendimentos turísticos operando com pesca esportiva, sendo 10 em Careiro e 1 em Altazes, 5 no Lago do Tracajá, sendo todos na área territorial de Careiro, 5 também no Baixo Rio Mamuri, né, como conhecido também Paraná, do Mamuri, sendo 1 em Altazes e 4 em Careiro, e 12 empreendimentos turísticos no Rio Juma. E aqui eu falo do Rio Juma de maneira geral, porque quanto à utilização, né, da área ali do Juma, todos esses empreendimentos eles utilizam. 5 são em Careiro e 7 na região, né, de Altazes. Conseguindo acessar também o CNPJ dessas empresas, que é disponível no Cadastur, nós realizamos também um histórico do ano de abertura desses empreendimentos turísticos, conforme o CNPJ. Então, a primeira empresa, ela data do ano de 1999, e em 2017 foi o ano em que houve o maior registro de empreendimentos turísticos, sendo registrado 13. E em 2023, como pode ser observado, ainda houve registro de empreendimentos turísticos, sendo 4. E aqui destacamos que, apesar de ter todo esse histórico, em 2017 ter esse grande número de registros de empreendimentos turísticos, apenas em 2022, Careiro passou a fazer parte do mapa do turismo brasileiro. Quanto aos resultados obtidos com a aplicação de questionários para os ribeirinhos, em relação à distribuição entre homens e mulheres, 62% desses participantes eram mulheres e 38% foram homens. Quanto à idade desses ribeirinhos, né, de maneira geral, a idade ela variou de 20 a 86 anos, com média de 46. E a maior porcentagem, 22% desses ribeirinhos, apresentavam idade entre 40 e 49 anos. Quanto aos ribeirinhos pertencentes ao município de Careiro e município de Altazes, 73% dos participantes foram ribeirinhos de Careiro e 27% ribeirinhos de Altazes, da área territorial de Altazes. E em relação à distribuição desses ribeirinhos por cada região, a maior porcentagem foi na região do Baixo Rio Juma.
Quanto aos impactos positivos identificados com as entrevistas desses ribeirinhos, com a aplicação de questionários desses ribeirinhos, nós verificamos que houve impactos positivos quanto à geração de renda e empregos que são observados, né, por esses ribeirinhos, geração de conhecimento a partir da interação com os turistas, eleva a renda de produtos agrícolas, além também de ter cursos para capacitação de ribeirinhos, né, aqueles que atuam na atividade pesqueira. Mas o que foi mais citado foi geração de emprego e renda, sendo como um impacto positivo da pesca esportiva para a região. Quanto aos impactos negativos identificados por esses ribeirinhos, oriundos da pesca esportiva, houve vários impactos negativos citados, mas o mais citado foi o fluxo intenso de embarcações de pesca esportiva, que, segundo esses ribeirinhos, torna a navegação na região perigosa, prejudica embarcações de pequeno porte dos ribeirinhos, visto que a embarcação da pesca esportiva que são utilizadas são embarcações maiores, motores com maior potência, e também prejudica os portos desses ribeirinhos. Quando perguntados se eles apoiavam o ordenamento turístico da pesca esportiva na região, 94% desses ribeirinhos afirmaram que sim. E 6%, na verdade, afirmou apenas que preferia que não ocorresse pesca esportiva. Quanto aos questionários aplicados para os guias de pesca, a faixa etária dos guias de pescas participantes variou de 18 a 53 anos, com valor médio de 30 anos. Então, em distribuição por município, né, de residência desses guias de pesca, 82% era de Careiro, 12% de Altazes e 6% de Manaus. Quanto ao tempo de experiência que esses guias de pesca apresentavam, 76% apresentavam experiência de 2 a 10 anos na atividade e 24% mais de 10 anos. E em relação a estarem qualificados para dirigir, pilotar embarcações de maneira profissional, né, na região, e nesse caso em obter a carteira 10AB de aquaviários, 65% afirmou que possuía a carteira, mas 35% afirmava que não possuía a carteira 10AB, não estava qualificado, né, para pilotar essas embarcações de maneira profissional. Quanto ao meu cronograma de atividades, no momento falta apenas eu concluir a disciplina obrigatória de redação científica, estou realizando a minha aula de qualificação e em março de 2024 pretendo defender a minha dissertação. Quanto às referências utilizadas, essas foram as referências utilizadas. E aqui ficam os meus agradecimentos a Deus, primeiramente, por ter me concedido sabedoria, conhecimento para dar conta do mestrado. Tem sido um desafio muito grande, mas eu acredito que a pesquisa vai contribuir de maneira efetiva e muito significativa para a região do Baixo Rio Mamuri. Agradeço os colegas, né, familiares, na verdade, meu pai, minha mãe, minha família Cascais, Vasconcelos, que sempre me apoiaram imensamente, os familiares que residem em Manaus, que sempre me acolhem quando eu preciso vir para a cidade, os amigos que participaram de todo o processo de coleta de dados em campo, assim como também vários primos, os colegas de mestrado, que também sempre me acolheram de maneira muito especial e me ajudam de diversas formas, colegas do Piatã, do LAS. Agradeço à Universidade Federal do Amazonas, ao PPG Carpe, à CAPES pela concessão de bolsa, ao Laboratório de Animais Silvestres do professor Paulo Andrade, meu orientador também, que me acolheu e sempre me ajudou da melhor maneira possível, e ao Instituto Piatã, e ao professor Carlos Edivar por todo o conhecimento que me foi repassado e por toda a paciência que ele tem comigo durante todo esse processo.
Meu muito obrigada a todos.